continuando o nosso curso de programação em C, vamos abrir algumas aulas voltadas à produção de programas relacionados a games. Então, nessa aula 1, a gente vai verificar a biblioteca time.h, a função range, srange e seed, números aleatórios e dois programas rolando o dado e cara e coroa. A biblioteca TimeH ela vai fornecer funções e definições para manipular datas e horários. A função time dentro dessa biblioteca ela vai alimentar a geração de número aleatório. O primeiro comando que a gente vai verificar é o comando range. Ele vai produzir números aleatórios no intervalo de 0 a range_max. Na biblioteca stdlib, ele varia de 0 a 32.767. A função range ela vai criar um número aleatório, mas ela tem um problema. Se ela não tiver junto a função time com o srange, ela sempre vai executar o mesmo número aleatório. Então, a cada chamada da range, se você não tiver uma semente, ele vai chamar os mesmos números aleatórios, mas a gente vai verificar na prática como corrigir. A sintaxe comando range. A sintaxe aqui varia bastante, mas essa foi a que eu achei mais ideal, a que eu fiz aqui para que não tenha problema. Para gerar valores inteiros aleatórios em C no intervalo A e B, a gente vai iniciar com A. O A é o valor que iniciará a contagem aleatória, o B é o número final da contagem aleatória e o C será o valor de A menos 1. Fazendo o teste com números maiores, ele retornava erro. Então, essa sintaxe foi a melhor que eu testei. No exemplo 1, faça um programa para gerar 6 números aleatórios da Mega Sena de 1 a 59 usando a função range. A Mega Sena vai até 60, né, mas eu fiz aqui até 59. Bibliotecas stdio e stdlib. A segunda biblioteca é necessária para as funções range e srange. Tá? Então a gente precisa dessa biblioteca para usar o comando range. No enunciado, então são 6 números que variam de 1 a 59, contando os extremos. O meu A vai ser o meu limitador inicial, então ele vai ser 1. E o B é o limitador máximo, que seria 59. E o C eu vou fazer o A, que é 1, menos 1. Crio aqui a função main, faço um contador i, começando em 1 até 6. Eu preciso de 6 números e vou imprimir direto o valor do meu número aleatório. Poderia colocar numa variável, mas nesse caso nem precisou. Então aqui ele vai fazer um for de 1 até 6 e vai apresentar os números da tela que variam de 1 a 59. Aqui ele ficou menos 0 porque o meu C é o A menos 1. Então fica 1 menos 1. Executando o programa gerou 6 números. Se eu executar esse programa novamente, ele vai repetir a mesma sequência. Ele não vai alterar. A não ser que eu mude, faça um outro print, faça um outro for, para que ele gere através da execução de comando uma sequência aleatória. Mas se eu imprimir dessa forma, ele vai imprimir os mesmos números. Como é que a gente faz para corrigir? Para correção, a gente vai usar o comando srange. Ele significa semente aleatória, né? Esse configura o ponto de início para produzir uma série de números inteiros pseudo-aleatórios. Se não for usado antes de range, o programa sempre gerará a mesma sequência de números a cada execução. A função srange tem a sintaxe srange_time 0 ou srange_time null. Tá? Basicamente a gente pode usar os dois. Ele vai pegar o tempo atual e vai contar o número de segundos desde a chamada da função, que é de janeiro de 1970. Ele sempre vai gerar número diferente, por isso que a gente usa esse comando time para gerar os números aleatórios. No exemplo 2, vamos usar o mesmo enunciado do exemplo 1, só que agora usando as duas funções, range e srange. Então a gente vai incluir a biblioteca time.h, variável i para ficar no nosso contador de 1 a 6. O srange vai ser time null e faço o mesmo print, o mesmo código aqui no comando range. 1 mais range porcentagem 59 menos 0. Ele vai aparecer uma sequência diferente de 6 números a cada execução. Números aleatórios. A geração de números aleatórios é importante em programas para diversas aplicações. Em jogos, gerações de senha, mineração de dados, análise estatística, simulações, geração de chaves criptográficas e geração de dados de teste de programa. Em vez de a gente pedir para o usuário digitar 10 números, a gente pode criar 10 números aleatórios para o programa ser mais rápido para a gente fazer a simulação. Exemplo 3. Cria duas matrizes 3x3 e preenche a tabela usando números aleatórios de 10 a 19 e de 1 a 9, incluindo esses números. Depois imprima as matrizes.
Então eu vou criar duas matrizes 3x3, então cada matriz vai ter 9 elementos e ela vai ter limitação da primeira de números de 10 a 19 e a segunda de 1 a 9. Eu faço aqui minhas bibliotecas com a biblioteca time.h, duas variáveis do tipo inteiro e j para ficar dentro do nosso for para quando a gente criar as duas matrizes. E cria a matriz 3x3, eu poderia criar uma segunda matriz igual, mas a gente pode usar a mesma. Tá? Então o programa ele vai primeiro criar uma matriz e depois ele imprime a matriz, depois ele cria outra e imprime a outra. Põe meu comando srand timeNull, que é a semente, né, para a gente usar na função rand. Então, na minha matriz na posição 0, já que o meu i vale 0 e j vale 0, ele vai receber. Então, o meu primeiro aqui eu quero números de 10 a 19. Então, aqui, meu início é 10, 19 e o meu c é o 10 menos 1, que vai dar 9. Então, ele vai repetir para os 9 números da matriz até finalizar. E depois eu vou imprimir cada número usando o mesmo procedimento. Depois eu vou fazer para a segunda matriz o mesmo esquema. Então agora varia de número de 1 a 9. Então o limite aqui máximo é 9, 1 menos 1, 0. Então alguém pode estranhar, mas por que eu vou fazer 9 menos 0? Não vai dar a mesma coisa? Só que para números maiores ele dá um erro do compilador. Na hora de executar o programa ele dá erro. Executando o programa ele executou as duas matrizes, uma de 10 a 19 e uma de 1 a 9. Exemplo 4, rolando dados. Nos jogos de RPG, Role and Play Game, precisamos rolar dados de diferentes tipos para realizar ações. Crie um programa onde o usuário poderá escolher em um menu qual tipo de dado, 4, 6, 8, 10, 12 e 20 faces, irá lançar e imprima o resultado. Faça que o programa volte ao menu depois de imprimir a jogada e dá a opção de sair do jogo. Para executar o nosso programa, então, as bibliotecas stdio, stlib, time.h para gerar os números aleatórios e o locale.h para a gente colocar o texto com a acentuação correta em português. A gente vai colocar aqui set locale lc underline all, pode ser entre parênteses, vazio ou colocar português aqui, tá? Ele vai deixar a acentuação correta, né, para não ter erro. Crio aqui minha semente para a função sRange, né? Então ela vai usar o time null. Eu crio uma variável inteira chamada escolha, que ela vai valer 0. Vou criar uma função while, enquanto ela for diferente de set, que o meu set aqui vai ser o sair, ela vai repetir o programa. Dentro do meu while eu criei outra função sRange time null. Informei aqui o cabeçalho do programa, pedi para o usuário escolher qual tipo de dado que ele quer lançar, 4, 6, 8, 10, 12, 20, ou sair. E grava a escolha. Dentro do while a gente faz um switch, né, dos 7 casos, mais o default, que vai informar que a opção não existe. E em cada situação eu vou usar o range. Então aqui, no caso 1 que é de 4 dados, que ele digitou 1. Então a jogada de dados de 4 lados foi porcentagem de, ele vai puxar um número aleatório de 1 até 4. Então ele começa em 1, vai até 4, 1 menos 1, 0. 4 menos 0. E repito isso para os outros dados. Então 6, 6 menos 0, 8 e assim por diante até chegar em 20. Se ele digitar 7, o meu programa aqui ele vai voltar lá para cima para a condição e vai sair do programa. Uso essa condição aqui, um fflush stdin, para não ter problema de buffer, né? Para a gente não ter erro na hora de imprimir a variável ou de receber valor. System pause para gente, para cada rolamento de dado, para o usuário observar o resultado. E o system ls finalizo aqui com retorno zero. Então, executando o programa, escolha qual dos dados você irá jogar. Então aqui tem todas as opções, então vou escolher a primeira opção. A jogada do dado de 4 lados foi 3. Vamos repetir ela. Ó, agora foi 1, agora foi 4, agora foi 3, 2, agora o segundo. 6, 4, 1. Vamos passar aqui para o último aqui de 20 lados. Então aqui foi 15, 11, 18, 4. Voltamos
1 para 3. A jogada de 8 lados foi 7. Foi 2, foi 1 e assim por diante. Então o programa está correto ali na execução. Agora a gente vai sair do programa. Ele dá uma mensagem de até logo e finaliza o programa. Exemplo 5, cara e coroa. Em um jogo de moedas, cara e coroa, jogue 3 moedas. Verifique em quantos lançamentos terá a sequência de todas as moedas com o lado cara. Imprima o resultado na tela e o recorde lançamento com menos rodadas. Criei aqui nossas bibliotecas, time.h, locale por causa da acentuação, criando o nosso programa de cara e coroa. Fiz aqui minhas bibliotecas, time.h, locale.h e acônio, que ele vai parar o programa para o usuário teclar para que ele continue. Eu vou usar aqui com o parâmetro 1 para ser cara e 2 para ser coroa, quando eu gerar um número aleatório. Então ele vai gerar de um número de 1 a 2, 1 vai ser cara, 2 coroa. Informei aqui o comando set locale para ele deixar a acentuação em português correta. Criei minha semente aqui para número aleatório agora, em vez de null, com 0, mas vai dar a mesma coisa. Criei uma variável tipo inteira e para a gente colocar aqui no nosso for dentro do while. O recorde aqui vai ser igual a 100, que vai ser um número bem alto assim de jogadas. A jogada de gravar a função range nessa variável. O resultado ele vai começar em 1, porque eu vou usar o resultado aqui para o meu while. Se ele for diferente, se ele for igual a 0, ele vai finalizar o programa. Dado igual a 1, a rodada ele vai ter então um contador. E esse conte para a gente verificar se saíram as 3 moedas com a face cara. Então criei aqui meu while. Enquanto o resultado for diferente de 0, meu contador vai receber o valor 0. Faço o enunciado, cara e coroa joga a moeda 3 vezes. Imprimo o recorde, que aqui ele vai valer 100. É o recorde que eu estou atribuindo como máximo. Tá? Poderia deixar escondido, mas como o enunciado pede que ele seja informado, né? E vou informar qual é a rodada que o usuário vai jogar as 3 moedas. Então faço um for para ele jogar, eu vou usar o comando getChar. Para cada jogada ele precisa apertar uma tecla. A jogada então recebe o meu aleatório, então ele começa em 1, vai até 2, e o meu C é 1 menos 1, vai ficar 0. Se jogada for igual a 1, eu vou imprimir na tela cara e vou ter um contador mais mais. Se não, vai imprimir coroa, né? Se não for cara, é coroa. Se o meu contador aqui então chegar a 3, então deu 3 caras, ele vai fazer esse if. Então aqui ele vai informar que o usuário venceu com o número de rodadas. E se essa rodada for menor que o tempo que o recorde vai receber o valor de quantas rodadas ele conseguiu terminar o jogo. E imprime novo recorde. Questiona o usuário se ele quer continuar. Vou gravar na variável resultado. Aí um comando aqui para congelar a tela. Após o usuário teclar, a tela vai ser limpa. E aqui a gente tem que criar esse if, porque assim, se o contador for igual a 3 e o usuário quiser voltar a jogar, a minha rodada aqui, que foi o recorde que ele venceu o jogo, eu tenho que deixar, então se o contador for igual a 3, ela vai iniciar em 1 novamente. Se não, ele vai adicionar uma rodada mais 1, ele vai incrementar. Que eu joguei, por exemplo, 3 rodadas, não consegui ter as 3 caras, então meu contador conte não está igual a 3, então ele vai cair aqui para aumentar a rodada, então ele vai para a rodada 4. Aí ele faz a verificação, se o contador não for igual a 3, ele vem aqui no else, rodada 5 e assim por diante. Executando o programa, joga a moeda 3 vezes, o recorde é 100, nessa rodada 1. Então vou pedir aqui para o usuário ir teclando, cara, coroa, coroa. Rodada 2, 3, 4, 6. Ó, na 19ª rodada, ele venceu. Ocasionou um novo recorde, então que era abaixo de 100, né? Então agora vai ser 19. Deseja continuar? Sim. Aí ele apaga a tela, volta para a mesma tela inicial. Olha, agora eu ganhei com uma rodada. Deseja continuar? Vou novamente clicar em sim.
Aí meu recorde aqui é 1. Não tem como vencer esse recorde, né? Mas eu vou lá, faço tudo novamente, ó. Vou clicando até agora na rodada 5. Deu aqui a sequência que eu precisava. Desejo continuar. Vou colocar 0 para não. E finalizo o programa. Foi o fim da aula 1 de games. Ela é um complemento do nosso curso, né? Então, para gerar número aleatório é importante. Qualquer dúvida, estão os contatos por e-mail ou pode deixar no comentário aqui no YouTube. Até mais.